Você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro enquanto não souber muito bem como gerenciar o seu risco e como medir a sua performance adequadamente. A maior parte dos conteúdos que existe hoje na internet ensina da maneira errada como você deve gerenciar o seu risco. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma prática de fazer o seu gerenciamento de risco adequadamente, de acordo com o seu perfil e de acordo com o que você está buscando no mercado. Então fica comigo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Mas antes de começar, vamos falar um pouco sobre os principais métodos que são difundidos na internet. Iniciando pela regra do 1%. Esse talvez seja o modelo mais difundido no mercado. Você vai arriscar 1% da sua posição em cada operação. Às vezes, esse percentual pode mudar, mas se você for pesquisar na internet, você vai perceber que esse de longe é o método mais difundido. Arrisque um percentual da sua posição por operação e você vai conseguir ter ali um gerenciamento de risco mais ou menos equilibrado. O segundo método, que já foi mais popular, mas hoje todo mundo começou a perceber que não faz o menor sentido, é o famoso calcule a sua performance por pips. Então, quando eu estava começando no mercado de Forex, muita gente me perguntava isso. Quantos pips você ganha por mês? Isso não faz o menor sentido, porque cada ativo tem um preço diferente. Além disso, você tem situações de ativos cross, como por exemplo a Libra Yen, AUD-NZD, AUD-CAD, fora todos os outros ativos que não fazem parte ali do mundo Forex, como por exemplo o ouro, BTC, índices. Se você tenta medir por pips a sua performance, você vai perceber que no final das contas vai estar tudo dando errado. Então, não vá por esse caminho, ele já caiu muito em desuso também nos últimos anos, mas se alguém estiver tentando te convencer a medir a sua performance, os seus resultados e também calcular suas posições baseado no número de pips, esquece isso porque provavelmente vai dar errado, tá? E por último, o método que no meu ponto de vista é o mais adequado, principalmente para quem não ganhou dinheiro de forma consistente ainda. Você medir o seu risco por valor financeiro. Então, você vai definir um valor que você se sente confortável operando, perdendo e ganhando também, porque quando você estiver ganhando, você pode ficar um pouco eufórico ali com a situação, estou ganhando muito dinheiro e isso vai prejudicar suas decisões. Então, você vai definir um valor que para você é um valor adequado e você vai começar a operar com aquele valor até você se sentir muito confortável e ir escalando aquilo com o tempo. Então, muitas vezes o trader ele tem uma conta lá de 10 mil dólares, ele quer arriscar 1% por operação, que seriam 100 dólares, mas ele não consegue fazer uma operação de forma tranquila arriscando 100 dólares. Se ele estiver perdendo 100 dólares, ele vai ficar muito preocupado, e se ele estiver ganhando 200, 300, 400 dólares, ele vai ficar eufórico e não vai conseguir deixar o mercado andar até chegar no seu objetivo de lucro. Então, nesse método, o mais importante é você descobrir qual o valor que você se sente confortável operando. Independente se esse valor representa 0,1% da sua conta, 0,2%, 0,5% ou 1%. O percentual é indiferente. O que é importante é você se sentir confortável com esse valor. Então vamos imaginar um exemplo para ficar mais fácil. Se eu tiver dois traders, cada um deles com uma conta de 10 mil dólares. O primeiro é um trader um pouco mais arrojado, ele é mais novo, ele tem ali a vida inteira pela frente. O outro trader não, já é uma pessoa um pouco mais velha, que tem 2 filhos e que está tentando entrar no mercado para conseguir uma renda extra e aos poucos, passo a passo, ganhar dinheiro de forma consistente. Esse primeiro trader que é um pouco mais arrojado, ele pode se sentir confortável arriscando 200 dólares por operação. Então, caso ele esteja errado, ele pode perder 200 dólares lá, continuar operando, porque aquele é o perfil dele. Independente da idade ou perfil familiar, isso é só um exemplo. Esse trader é realmente mais arrojado e consegue lidar bem com esse tamanho de posição. O segundo trader mais conservador está pronto para arriscar um valor de 50 dólares por operação. E é esse valor que vai fazer com que, caso as coisas deem errado, ele consiga tomar o stop loss sem se desesperar, sem montar posições extras, sem fazer preço médio, ao mesmo tempo que se o mercado andar a favor, caso ele comece a ganhar dinheiro, ele vai conseguir dormir na cama, deixando a posição rolar até chegar no take profit, até chegar no objetivo de lucro. Então, duas contas do mesmo tamanho, dois traders que às vezes usam a mesma estratégia, cada um deles vai arriscar um valor financeiro diferente. Por isso que, no meu ponto de vista, esse é o modelo mais adequado. Cada um vai operar de acordo com o seu perfil exatamente, e não seguindo uma regra aleatória lá de valor percentual da conta para arriscar. É muito comum, inclusive, o iniciante às vezes arriscar 1% por operação e se sentir completamente desconfortável com aquele valor. Por quê? Você está começando, você não tem muito tempo de tela. Quando a gente fala de mesas proprietárias, só um exemplo, essa é uma questão muito importante. As pessoas esquecem que é completamente diferente você operar uma conta de 200 mil dólares, 400 mil dólares, 1 milhão de dólares e você operar uma conta de 5 mil dólares. Então você precisa passar por um processo.
né? Você precisa passar ali por muita coisa. Senão, quando você olhar lá na sua plataforma de negociação um lucro de 5 mil, 10 mil, $500, não sei, um valor que para você seja muito substancial, ou mesmo um prejuízo dessa amplitude, você vai surtar, você não vai conseguir tomar decisões inteligentes. Uma regra de ouro é a seguinte, cara, se você consegue fechar sua tela, fazer outra coisa, dormir sossegado e não pensar naquela operação, tá tudo certo, você está operando um valor que é adequado. Se na hora que você clica o botão, você fica completamente frenético olhando a cada tique para que lado o mercado está indo, provavelmente aquela posição é muito maior do que você deveria estar operando. Então isso é uma coisa que você vai ter que sentir. Cada trader vai sentindo isso com o tempo. Eu não vou tentar falar para você qual é a regra de ouro, porque a regra de ouro que é compartilhada hoje, que é a regra do 1%, no meu ponto de vista ela já está errada. Então você tem que passar um tempo na tela procurando aquilo que é mais adequado para o seu perfil. Evite, inclusive, cair naquele mito de eu vou operar 1% por trade, eu vou aumentar minha conta de forma exponencial. No mercado financeiro, você tem que resgatar os lucros. Se você está tratando o trade como um negócio, você precisa sacar os lucros. Então, tem muita coisa que você tem que pensar antes de cair nesse tipo de falácia, né? De achar que você vai conseguir escalar sua conta de forma exponencial, transformar 1.000 em 500 milhões e essas coisas todas, porque existem os resgates, existem os momentos de drawdown, existem os momentos onde as coisas ficam um pouco mais difíceis e você tem que estar pronto para tudo isso. Então, o mais importante é você tratar o trade como um negócio, perceber que o seu capital, claro, você vai ter que resgatar uma parte, uma outra parte você vai ter que deixar lá para esse montante ir crescendo, você precisa aos poucos se adaptar a operar cada vez mais pesado, porque senão você nunca vai ganhar escala, mas ao mesmo tempo levando as coisas com muita seriedade de forma muito realista. E antes de terminar, vamos falar sobre duas coisas que no meu ponto de vista são muito importantes. Primeiro, a relação do retorno versus risco. Tente abordar o mercado sempre de uma forma onde matematicamente você tenha vantagens. Se o seu retorno potencial é de 2, 3, 4 vezes o seu risco potencial, mesmo se você tiver um momento ruim, mesmo que você erre muitas operações, ainda assim você vai conseguir ganhar dinheiro. Só para você ter uma ideia, com um retorno potencial de 2 vezes o seu risco, ou seja, quando você entra numa operação para ganhar 200, caso ela dê certo, e se você estiver errado, você vai perder no máximo 100, fazendo dessa forma, seguindo essa gestão de risco de forma disciplinada em todas as suas operações, você precisa de um índice de acerto de 40%. Ou seja, se você acertar 4 de cada 10 operações, ainda assim você está ganhando dinheiro. Então, quando a gente trabalha com essa matemática, tudo fica muito mais fácil para nós. Além disso, lembre-se que na vida não interessa quanto você ganha, mas quanto você gasta. Em tudo, no negócio, no trading, no seu dia a dia e nas suas finanças pessoais. Então é muito importante não deixar que grandes prejuízos ocorram. Se você perder 15, 20, 30% da sua conta, vai ser muito difícil você se recuperar. Caso você perca 50% da sua conta, por exemplo, então você tinha uma conta lá de $10 mil, você perdeu 50% e o novo valor em conta passa a ser $5 mil, para retornar para o 0 a 0, você vai ter que ganhar 100% desse novo valor. Tome muito cuidado. A partir de um prejuízo de 10%, começa tudo a ficar muito difícil, porque os valores começam a escalar. Então, caso você tenha um prejuízo de 10%, com um lucro de 11% desse novo valor, você já consegue se recuperar. Caso você tenha um prejuízo de 20%, as coisas já começam a complicar. 30%, 40%, 50% cada vez vai ficando mais complicado. Eu tenho inclusive um vídeo onde eu falo sobre isso. Então tome muito cuidado. E por último, teste a sua estratégia numa conta demonstrativa. Isso eu já falei muitas vezes. Permanecendo 90 dias numa conta demonstrativa, você já vai perceber muito bem qual que é a performance da sua estratégia, como você gerencia de forma correta o risco e já vai conhecer vários detalhes ali que são importantes para dar os primeiros passos, tá? Nunca se esqueça, a conta demonstrativa, ela é um ambiente importante, fechou? Espero que você tenha gostado, espero que todo esse modelo ele te ajude. Eu acho que é um modelo que deveria ser mais difundido, apesar do trader iniciante entender de forma mais rápida a regra do 1%, no final das contas esse pode ser um risco inadequado para o seu perfil. Então, pense em valores financeiros, os valores que você vai se sentir confortável ganhando ou perdendo ao dia, ganhando ou perdendo por operação, porque eu tenho certeza que você vai começar a medir suas posições de forma adequada. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar vários links para te ajudar a fazer esse cálculo de posição, entre outros conteúdos que eu posso ajudar. Beleza? A gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço, tchau!